Olá, meu amigo, minha amiga, que alegria estar aqui no meu canal mais uma vez com você. Hoje o torpedo número 31. Hoje é 31 de janeiro, portanto, o torpedo número 31. Tá? Esse projeto maravilhoso, fantástico, que eu tenho certeza tem alcançado o coração de muita gente. E mais uma vez eu peço para você, que se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, seus comentários, para gerar engajamento e fazer com que esse canal cresça cada vez mais e as mensagens aqui postadas atinjam outros corações, outras vidas, tá bom? É uma alegria poder estar aqui todos os dias às 6h15, 6h19 da manhã, para a gente refletir na palavra do Senhor. Hoje, o torpedo de hoje tem a ver com o segundo mandamento. Nós começamos ontem a falar dos 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20. É a primeira manifestação expressa, escrita na palavra sobre os 10 mandamentos, o decálogo, a lei de Deus, escrita com o seu próprio dedo, ok? E hoje o segundo mandamento é aquele que fala assim: não farás para ti imagens de escultura. Por que Deus proibiu esse ato, né, de fazer imagens de escultura? Veja bem, o problema não está diretamente nas imagens, mas o problema está em adoração de imagens. O que acontecia com o homem primitivo? E com o homem moderno também acontece. É com muita dificuldade que o homem, de uma maneira geral, o homem e a mulher, né, consegue conceber Deus sem ver Deus. Então, nós sempre tivemos esse princípio, né, de natureza já. A gente só vê, só crê naquilo que a gente vê. E o homem do passado, de antigamente, como ele não conseguia conceber a ideia de um Deus invisível, o que ele fazia? Ele fazia imagens para representar esse Deus. É interessante que hoje nós não vivemos mais numa sociedade como as sociedades primitivas, mas a Bíblia ela fala muito mais sobre esse mandamento do que sobre outro mandamento. É um dos mandamentos mais citados na Bíblia, a questão das imagens de escultura. E o desagrado de Deus em relação às pessoas que se ajoelham diante de outros deuses representados por imagens para adorar esses outros deuses. Mas embora a maioria de nós não faça isso, não nos ajoelhemos diante de outros deuses representados por imagens, nós corremos um sério risco. E qual é esse sério risco? Deus deu esse mandamento para nos prevenir de uma coisa muito importante que cabe para nós ainda hoje. Muito embora nós não façamos imagens para adorar, né, expressamente para adorar, nós corremos o risco de adorar os meios ao invés de adorar os fins. O que significa isso? O que eu quero dizer com isso? É assim, gente, você vai na igreja, não importa qual é a sua igreja, né, se é católica, evangélica, pentecostal, protestante, não importa. Você vai na igreja, a sua igreja tem lá o orador, seja o padre, o pastor, o reverendo, né? Tem o orador, tem as pessoas que cantam, tem outras pessoas que dirigem, né? As pessoas que se apresentam muitas vezes com apresentações artísticas. E o que acontece? Nós corremos o risco de começar a frequentar a igreja por conta do, entre aspas, show que a igreja tem. Por conta das grandes, das megas apresentações que a igreja tem. Isso acontece principalmente nas igrejas muito grandes, igrejas de 500, 1.000, 2, 3, 5 mil membros, ok? Por quê? Porque nós vivemos uma época em que o mundo produziu muitos ídolos, ídolos da música, ídolos da oratória. Tem muitos coaches que o povo está fazendo deles ídolos, e nós corremos o risco de
idolatrar essas pessoas ou essas ações e esquecermos as finalidades do culto. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu muitas vezes bato, né, em cima dela, é assim: você vai na igreja para prestar culto ou para assistir o culto? Tá entendendo? O objetivo de ir à igreja, ou seja onde for que a gente vá, é prestar um culto de adoração a Deus e não assistir um culto. Só que muitas vezes nós vamos na igreja para assistir um culto, porque o culto se torna uma apresentação artística, uma mega apresentação. Então aquilo que acontece ali no palco da igreja, aparentemente é algo bom, é algo que a gente se emociona, né? A gente chora, mexe com os nossos sentimentos, mas até onde isso está mexendo com as nossas mudanças, com as transformações reais e grandiosas e significativas que devem ocorrer no nosso interior, certo? Então, se o prestar um culto a Deus não for real, não for com esse propósito de nos transformarmos, nós estaremos assistindo apenas mais um show, como um show de rock, como um show de qualquer outro tipo de música ou de qualquer outro tipo de palestra, tá entendendo? Então o objetivo do culto em si é que haja reflexão e que haja transformação. Então, embora nós não construamos imagens para adorar, nós corremos o risco de adorar o cantor, de adorar o pastor, de adorar os objetos do culto, de adorar os instrumentos, de adorar a música em si. Eu já conheci pessoas que disseram assim: a única coisa que me prende nessa igreja é porque eu canto no coral, eu canto no grupo, eu canto, enfim, no ministério, né? E esse não é um bom motivo para você permanecer. Você tem que procurar o melhor motivo para você permanecer. E o melhor motivo é a tua ligação com o Deus, o autor da sua vida, com Jesus Cristo, aquele que deu a vida por você. Esse é o verdadeiro motivo. Eu posso ir na igreja, posso não participar, posso não cantar, posso não dar palestra na igreja, posso não ter nenhuma participação ativa na igreja, mas se eu for com essa mentalidade de prestar um culto a Deus, aí eu estou indo com a mentalidade correta. Estão percebendo? Então, gente, vamos repensar um pouquinho, né? Qualquer coisa, eu já disse isso no primeiro mandamento ontem, né? Se você coloca qualquer coisa ou pessoa em primeiro lugar na sua vida, essa pessoa ou objeto passa a ser o seu Deus. E você pode não fazer uma imagem de escultura, mas pode correr o risco de você estar fazendo uma imagem e adorando uma pessoa, adorando um meio de adoração e não a finalidade de adoração. Você está entendendo? Tem uma história de um homem que ele sempre orava diante de uma cadeira. Não há nenhum problema em relação a isso. E olha só, por que ele orava diante de uma cadeira? Porque quando ele ia orar, ele imaginava Deus sentado ali na cadeira e ele falava com Deus. Então tudo bem, ele não estava adorando a cadeira, ele estava orando ao próprio Deus que ele mentalizava que poderia estar ali sentado na cadeira. Eu conheço algumas pessoas que me relataram que quando andam de carro sozinhas, imaginam Jesus sentado ali no banco do carona, né, acompanhando elas. E elas conversam, elas batem papo com Jesus, falam com ele, porque a oração nada mais é do que isso. Falar com Deus como um amigo. Você está entendendo? Quando você faz isso, você não está adorando nenhum objeto, nenhuma imagem de escultura. Você está apenas imaginando Deus ali, né? E não é a imagem dele que você fez para adorar. Você está imaginando ele ali, né? E você falando com ele. Interessante como a nossa mente ela cria imagens. Por exemplo, se eu falar de maçã, imediatamente você cria uma imagem de maçã na sua mente. É como se fosse uma fotografia, não é uma imagem, tá? Isso não tem nada demais. Esses dias uma pessoa me perguntou: então eu não posso ter fotografia das minhas pessoas, da minha família, das pessoas queridas para mim? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não adora
a foto e nem a pessoa da foto. A sua adoração é para Deus, em primeiro lugar. Então não tem nada a ver. A foto é uma maneira de recordar das pessoas que você ama, tá certo? Tem a história de um artista, um escultor, eu não me lembro agora o nome dele, mas que ele convidou um amigo para visitar a estátua que ele tinha feito de Jesus. E quando o amigo chegou e se deparou com um Jesus assim, de cabeça baixa, olhando para baixo. E aí esse amigo perguntou para o escultor, né? Mas a gente não consegue ver o rosto dele. Aí o escultor falou assim, é verdade, eu fiz ele desse jeito, porque se você quiser ver o rosto dele, você tem que se ajoelhar. Isso dá uma aplicação para nós, né? Dá uma lição para nós. Se nós queremos realmente ver o rosto de Deus, nós temos que nos prostrar, nós temos que nos ajoelhar. E ajoelhar não é somente fisicamente, pode ter uma outra conotação. Você tem que ter humildade para baixar a sua cabeça, reconhecer que Ele é Deus e que você é um ser humano. Aí você consegue ver o rosto amoroso de Deus. Então, gente, fica aqui o meu torpedo de hoje para você, a reflexão do segundo mandamento, né? Não farás para ti imagens de escultura. E o torpedo de hoje é esse. Guarde bem aí na sua mente e no seu coração. Eu quero ver o rosto de Deus. Eu quero ver o rosto de Deus. E você consegue ver o rosto de Deus pela fé. Se você ajoelhar, ou mesmo não ajoelhando, mas se você se prostrar em espírito e orar a Deus, tá certo? Que Deus abençoe muito sua vida. Amanhã, a partir de amanhã, nós estaremos aqui no YouTube todos os dias ao vivo, conversando com você, não mais pelo Instagram ao vivo, mas aqui pelo YouTube. Então espero você aqui, forte abraço para você e até amanhã com um novo torpedo para o seu coração. Até lá!